Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma consultoria gratuita, nossa live de perguntas e respostas que acontece há mais de 110 semanas, toda quarta-feira às 20 horas no meu canal no YouTube, onde eu paro uma vez por semana para escutar suas dúvidas, suas perguntas e conseguir te ajudar. Porque o fato é que eu publico muito conteúdo durante a semana nas redes sociais, você já começa a ter um aprendizado e é normal, com o conhecimento vai gerando algumas dúvidas na sua cabeça. E eu paro uma vez por semana para a gente resolver essas dúvidas e partir para uma nova semana de aprendizado, tá? Essas lives acontecem toda quarta, 20 horas no meu canal no YouTube. Então se você não participou da última, tá tudo bem, você pode participar da próxima. Agora vamos para a primeira pergunta de hoje. Por que devo confiar que eu vou me dar bem nos investimentos? Você não pode confiar que você vai se dar bem nos investimentos, né? Seria uma infantilidade da minha parte dizer assim, poxa, você vai se dar bem nos investimentos. Eu não sei se você vai se dar bem. A grande questão é, o que você está fazendo para se dar bem? Essa é a pergunta que eu te faço. Se você ficar pulando de galho em galho, de vídeo em vídeo, de método em método, você provavelmente não vai se dar bem. Você precisa conhecer. Tem uma fase de investimento que é a fase exploratória, que eu chamo. O que é essa fase exploratória? Você vai conhecer várias metodologias, você vai conhecer várias formas de investir, né? Vários caminhos levam a Roma. Você pode chegar a Roma de trem, você pode chegar a Roma de bicicleta, você pode chegar a Roma de avião, você pode chegar a Roma de jatinho. Existem vários caminhos que levam a Roma, ao mesmo lugar. Agora, como que você vai querer chegar lá? Depende, tá? Por exemplo, você pode investir só em ações. Normal que o seu processo demore muito mais tempo para você chegar a Roma investindo somente em ações, mas é uma forma de investir, certo? Você pode lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Muito provável que você vai conseguir chegar mais rápido até Roma. Por quê? Porque você consegue não lucrar só nas altas, mas também nas quedas. Então, você tem que escolher qual caminho você vai seguir. Primeira fase, exploratória. Então você vai assistir um vídeo do Vinícius, do fulano, do Beltrano, do ciclano. Você vai se identificar mais com alguém e com alguma metodologia. E a minha recomendação para você é que você se aprofunde nisso. Que você vá lá, faça curso, faça mentoria, faça um treinamento, se aperfeiçoe nisso. Não tenha uma mente escassa, uma mente pobre. Não, meu Deus, eu vou aprender sozinho. Óbvio que você não vai aprender sozinho, sozinha no caso, né? Ou você pode, mas vai demorar mais tempo. Tá? Então é muito mais barato você aprender com um erro dos outros do que com seus próprios erros. Né? O sábio aprende com os erros dos outros, né? E não com seus próprios erros. Ele economiza tempo e jornada nesse processo. Então não confie que você vai se dar bem, porque se você confiar, provavelmente você vai se dar mal. Entende uma metodologia, se aprofunda nisso e aplica. E nunca tendo a prepotência de achar que você vai se dar bem. Você sempre tem que pensar, será que eu estou fazendo certo? Você sempre tem que se beliscar. Por exemplo, como é que é o processo que eu ensino meus alunos a analisarem suas ações? O processo que eu ensino é justamente um olhar do furo, tá? O que é o olhar do furo? Quando eu encontro uma ação que é boa, tudo que eu faço depois é tentar encontrar algum problema para não investir nela. Dentro de mim, desse espírito de análise, o que está enrustido? A minha humildade permanente. Quando eu vejo uma ação muito boa para investir, quando eu olho aqueles números eu vejo, caraca, isso tá bom demais, tá? E os meus alunos podem confirmar, nas mentorias ao vivo eu faço isso, na própria mentoria Lince eu faço isso também, os links podem confirmar. Eu analiso o negócio e vejo, cara, isso aqui tá muito bom para ser verdade. E aí eu vou buscar problema, eu quero achar o problema, eu quero achar por que eu não deveria investir naquele negócio. Isso é o ato do quê? De eu nunca ficar confiando, não, eu vou me dar bem, vai dar tudo certo. Eu preciso me beliscar, eu preciso tentar encontrar algum problema. Quando eu não encontro nenhum problema, significa que aquela ação realmente é boa, que aquele investimento realmente é bom. Então, assim, não confia muito que você vai se dar bem, não. Você tem que se especializar. Especializar, não digo você ter um título, tudo mais, fazer um MBA, não. Você tem que se especializar no sentido de aprender o passo a passo que você vai executar. Como que você sabe disso? Quando você vai implementar algo, se você tem uma dúvida, não está na hora de implementar. Você tem que saber o caminho que você vai percorrer antes de percorrer. Você não vai deixando a vida te levar. Então, primeiro você tem que fazer exploratória, entender o que você quer, tá? É que nem você vai fazer um exercício físico. Poxa, eu vou conhecer o crossfit, eu vou conhecer a corrida, eu vou conhecer a musculação, eu vou conhecer o HIIT. Beleza, depois o que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa pulando igual maluco, tentando fazer o meu HIIT? Óbvio que não. Eu vou fazer uma aula, seja particular, seja uma aula em grupo, mas eu vou me especializar naquele negócio para fazer direito, né? Eu vou na academia, não sei nada sobre musculação. O que eu vou fazer? Vou chegar lá e começar a puxar os negócios que, sei lá, se aquilo vai adiantar para aumentar o meu músculo. Eu vou lá e pedir orientação do profissional, entendeu? Então, explora. Segundo,
te aperfeiçoa. Terceiro, executa quando não tem dúvida. Eu não sei se você já fez musculação, eu já fiz musculação há bastante tempo. Agora tô bem paradinho, tô meio frango aqui, tô bem paradinho, mas o que acontece? Quando eu tinha, faz tempo isso, quando eu tinha uns 14 anos, eu acho, eu fiz um RM, um teste de força máxima. Imagina, uma criança fazendo um teste de força máxima. E eu abri esses 2 punhos, eu não sabia se eu podia fazer, mas eu fui meio que na onda do pessoal ali e decidi fazer. O pessoal era mais velho. E eu fui fazer um supino, sei lá, com 40 e poucos quilos a cada lado. E 14 anos é uma criança, né? E o meu músculo aguentou o peso, mas o meu pulso abriu. Eu fiquei semanas tomando anti-inflamatório e eu não conseguia nem carregar sacola de mercado. Eu lembro isso. A minha mãe pediu para eu ir no mercado e eu não consegui carregar sacolas. Eu tive que ligar para pegar sacolas. Então eu conseguia pegar as coisas, não conseguia abrir muito a mão assim, mas eu não conseguia carregar sacola. O que eu fiz? Agi sem conhecimento nenhum. Eu não sabia se eu poderia fazer aquilo. Eu não sabia se estava certo ou errado. Eu não sabia se a minha articulação estava preparada para aquilo. E eu fui lá e fiz. Me dei mal. Então, assim, não confie que você vai se dar bem. Você pode se dar mal. Então, antes de executar, tenha certeza do que você vai fazer. Ao invés de sair executando a lo louco, rezando para dar certo. Essa é a pior maneira na minha visão. Tá? Vamos lá. Próxima pergunta de hoje. Quais indicadores você gosta de usar para avaliar o endividamento da empresa, tá? Vamos lá, para eu avaliar o endividamento da empresa, eu gosto de analisar principalmente 3 indicadores, tá? Primeiro indicador, 2 indicadores se referem à dívida total da empresa e um indicador se refere à dívida de curto prazo da empresa. Por quê? Quando eu estou analisando, por exemplo, a dívida de uma empresa, eu preciso separar ela em dívida total e dívida de curto prazo. Porque não adianta nada uma empresa ter uma dívida saudável, uma dívida total saudável, se ela não vai conseguir pagar as dívidas que ela tem, vencendo agora nos próximos 12 meses. Né? Uma dívida de curto prazo, ela se caracteriza como curto prazo por ser uma dívida que tem que ser paga em menos de 12 meses ou em até 12 meses. Tá? Então eu preciso ver se a dívida total está controlada. Para quê? Para eu saber o seguinte, essa empresa é lucrativa? Maravilha. Agora, e num próximo momento de crise, onde a taxa de juros vai subir muito? Certo? Como a gente está vivendo agora. Será que essa empresa não vai quebrar? Então, uma empresa que tem endividamento muito alto, ela pode quebrar nesse momento. Endividamento total. E eu tenho que olhar o endividamento total por conta dos momentos de crise que podem surgir mais à frente. Tá? Ou que a gente está vivendo nesse caso, né? E o endividamento de curto prazo eu também tenho que olhar, porque não adianta ter uma dívida total bonitinha, amarradinha, endividamento controlado, se a dívida de curto prazo ela é muito arriscada, muito perigosa, tá? Então, quais são esses indicadores, tá? Para a dívida total, eu olho 2 indicadores, tá? Existe um indicador chamado dívida líquida sobre o patrimônio líquido, tá? E aí, o que é isso? Basicamente, o que é dívida líquida? Vai ficar um pouco mais técnica essa parte aqui, então você se esforça para entender, tá? Se ficar com dúvida, manda a pergunta depois, qualquer coisa volta o vídeo ou escuta de novo. Toda empresa, ou praticamente 99% das empresas que têm ações na bolsa tem dívida, tá? O nome desse volume de dívida que elas têm, esses empréstimos que elas pegam, basicamente é dívida bruta, tá? Só que toda empresa também tem dinheiro em caixa, né? Nenhuma empresa fica com R$0 na sua conta. Fica com R$0 em caixa. Não, ela tem algum dinheiro em caixa. E aí, o que acontece? Ela tem, vamos dar um exemplo aqui para ficar mais palpável. Digamos que uma empresa tenha 10 bilhões em dívida bruta. Só que ela tem 3 bilhões em caixa, certo? Em dinheiro disponível para ela fazer o que ela quiser. Então, o que é a dívida líquida que eu te comentei? É a dívida total, ou seja, a dívida bruta, menos o quanto ela tem em caixa. A dívida líquida é um indicador que vai me dizer o quê? Poxa, quanto que a empresa realmente tem de dívida, já descontando o que ela tem em caixa, porque ela poderia pegar esse valor e pagar uma parte dessa dívida total que ela tem. Então, tirando o caixa da empresa, tirando todo o saldo que ela tem em conta, quanto que sobra de dívida? Isso é a dívida líquida. E aí eu correlaciono a dívida líquida com o patrimônio líquido da empresa. O que é o patrimônio líquido? É o que a empresa tem menos o que ela deve. Isso é o patrimônio líquido. O que eu quero? Que uma empresa ela não tenha uma dívida tão alta em relação ao patrimônio dela. Existem empresas que têm mais dívida do que patrimônio. Isso é o grande problema, porque uma empresa é um castelo de areia, é uma empresa construída em cima de dívida e não de patrimônio. Eu não quero uma empresa com esse nível de periculosidade na hora de investir. Né? É simplesmente um castelo de areia.
É uma empresa que foi construída somente em cima de dívida que vai ter que ser paga. E em momentos que o juros sobe muito, o custo dessa dívida aumenta pra caramba, a empresa pode dar prejuízo, pode até quebrar, tá? Outro indicador que eu olho é a dívida líquida correlacionada com o EBIT. O que é o EBIT? O EBIT é o lucro da empresa que vem da operação, tá? O lucro que vem da parte operacional da empresa. Então vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Até repetir um exemplo que eu já dei outras vezes. Digamos que você está analisando uma empresa do setor de vestuário, tá? Essa empresa do setor de vestuário, digamos que ela tem um terreno, porque ela ia construir uma nova fábrica, certo? E depois ela desistiu por conta do cenário da economia. E o que acontece? Digamos que ela teve lucro, tá? Só que quando você vai olhar lá, de onde que veio aquele lucro, você vê que o lucro veio da venda desse terreno e não da operação da empresa. Só que de onde sai o dinheiro para a empresa pagar os juros da dívida? Vem do lucro da operação. Se você for olhar contabilmente, tá? E você não precisa se aprofundar em contabilidade para investir, desnecessário. Tem muita gente que diz, não, é necessário. Não, desnecessário. Mas essa base você tem que ter. Quando você olha o balanço da empresa, você vê o quê? Que existe lá a receita que a empresa tem, o faturamento, existe o custo dos produtos que ela vendeu, você vai chegar no lucro bruto, tá? Depois você vai partir, você debitaria as despesas da operação, ou seja, da atividade fim da empresa, por exemplo, venda de vestuário ou produção de vestuário, tá? Só um exemplo aqui. Você vai chegar no lucro que vem da operação. Então, passou pela parte operacional, você chega no lucro que vem da operação. Aqui, ó, você vai precisar pagar. Partindo desse valor, você vai precisar pagar os juros da dívida, tá? Então, digamos, nesse mês você tem que pagar, ou nesse trimestre, nesse ano, você tem que pagar tanto de juro da dívida. Então, o que eu vou comparar? Qual o valor que está vindo de lucro da operação, que é o valor confiável, que é o valor recorrente, não entra aqui algum investimento que a empresa fez, não entra aqui algum terreno que ela tem. Por quê? Não necessariamente ela vai ter o mesmo resultado nos investimentos nos próximos tempos. Ela não tem outro terreno à venda que vai gerar o mesmo lucro. Então eu não posso confiar nisso, eu tenho que olhar só para o lucro da operação. E aí eu comparo a dívida líquida da empresa com esse lucro da operação. E aí, quanto menor for esse indicador, melhor, certo? Quanto menor for esse indicador, melhor, porque isso me mostra que a empresa tem pouca dívida frente a todo o lucro que a operação da empresa gera. Tá? Estou indo devagar porque estou sem artifício visual aqui para tentar fazer todos vocês entenderem. Um terceiro indicador que eu analiso e que eu gosto bastante é para eu analisar a dívida de curto prazo da empresa. Tá? Olhando para a dívida de curto prazo da empresa, o que eu olho? Tá? Eu olho um indicador chamado liquidez corrente. O que é essa liquidez corrente? Liquidez corrente é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante. Vinícius, que bicho é esse? Vamos lá que eu vou te explicar. Vou falar em português agora. Ativo circulante são todo o dinheiro que você tem ou todos os bens que você pode transformar rapidamente em dinheiro. Isso aqui se caracteriza como um ativo circulante. Então, o que a empresa tem de bens ou de direitos a receber no curto prazo, ou ela tem de dinheiro ou de bens que ela possa transformar rapidamente em dinheiro. Por exemplo, estoque. Ela pode vender os produtos e transformar rapidamente em dinheiro. Então eu pego isso é o ativo circulante. Eu divido pelo passivo circulante. O que é passivo circulante? É só um nome diferente para dizer dívida de curto prazo. Tá? Toda a parte de pagamento que ela ainda tem que fazer, toda a parte de endividamento que ela tem para pagar nos próximos 12 meses. Tá? E eu divido uma coisa pela outra. Aí eu vou ter a liquidez corrente. Então, quanto maior for essa liquidez corrente, melhor. Por quê? Mais ativo, mais bens ou direitos uma empresa tem em relação às dívidas que ela tem. Quanto maior for esse indicador, mais vai me dizer que a empresa tem solidez no curto prazo. E eu preciso alinhar esses indicadores para eu conseguir... E, claro, eu tenho que pegar esses indicadores e ver qual setor a empresa está inserida. A depender do setor, eu posso tolerar um pouco mais, um indicador um pouco maior, um pouco menor. Por quê? Setores são diferentes. Vamos pensar numa empresa de energia elétrica. Não tem muito problema, uma empresa de energia elétrica tem um endividamento mais alto. Agora, uma empresa de celulose tem. Por quê? A celulose muda muito de preço com o passar do tempo. O petróleo muda muito de preço com o passar do tempo. Então, tem peculiaridades. Mas esses são os três principais, tá? 2 eu olho para a dívida total e 1 eu olho para a dívida de curto prazo. Por quê? Porque eu invisto em empresas que não vão à falência.
Ao invés de adquirir ouro, não seria vantagem aumentar o aporte em renda fixa? Eita lasqueira, vamos lá. Cuidado quando você pensa em trocar renda variável por renda fixa. Você vai pagar um imposto muito alto, que é chamado imposto do ansioso. O que é o imposto do ansioso? Você quer resultado rápido, só que você não vai ter um resultado tão grande. Então, poxa, eu vou sair da renda variável e ir para a renda fixa. Pior coisa que você pode fazer. É o erro, e não fique brabo comigo, tá? É o erro mais infantil do mundo dos investimentos. Você sair quando os preços estão lá embaixo. Você vai querer voltar, sabe quando? Quando a renda fixa estiver rendendo pouco. E os preços, quando a renda fixa estiver rendendo pouco, dos investimentos da renda variável vão estar lá na lua. Você vai comprar caro. Depois, quando a renda fixa render mais, você vai vender barato de novo. E você vai fazer tudo que você precisa para perder dinheiro. Foca comigo, a pior coisa que você pode fazer no momento de alta do rendimento da renda fixa é trocar renda variável por renda fixa. Não estou dizendo que não é para investir em renda fixa. É sim, todo mundo tem que investir uma parcela do seu dinheiro em renda fixa, mas você precisa ter um mix de ambos. O mix de ambos e não trocar uma coisa por outra, tá? Poxa, eu tenho que investir onde agora? Renda fixa ou ouro? A maior oportunidade que eu vejo agora, comparando esses dois, é no ouro, honestamente. Mas eu não estou nem aí para a minha opinião. Eu sigo o método. Inclusive eu não tenho nada especial. Eu não tenho nada genial. Eu sou tão... A nossa inteligência é provavelmente bem alinhada. Eu tenho o mesmo número de neurônios que você, tá? Mesmo. Talvez até um pouco mais, um pouco menos, depende da sua idade. Quem é mais velho vai perdendo neurônio. Isso é processo da vida. Então... eu sigo o método, gente. O que me faz ter resultados, meus alunos, não é a genialidade. É a disciplina em seguir o método. E uma disciplina simples. É uma consistência, na verdade. É só não ficar inventando moda. É só implementar o método. Que o método gera resultado, não é, gente? É o método. Então, onde que eu tenho que investir agora? Renda fixa ou ouro? Depende. Como que tá os teus investimentos agora? Onde que a planilha manda aportar mais? Tem que focar lá. Não tem nenhum dos dois. Na minha visão, deveria ter os dois, mas a decisão é tua. Agora é melhor o momento em aportar em ouro e dólar? Se eu for pensar, o que está acontecendo com as ações? O que está acontecendo com as ações desde o início do ano? Estão caindo, tá? O que está acontecendo com o dólar desde o início do ano? Está caindo. O que eu estou pensando? Está subindo, perdão. O que está acontecendo com o ouro desde o início do ano? Está subindo um pouco. Então, se eu olhar pela ótica de, poxa, onde que eu devo investir agora? Qual investimento que eu devo fazer agora, nesse exato momento? Eu vou pensar, poxa, o que está caindo é o que está subindo. Mas a verdade é que é o que eu expliquei agora há pouco, gente. Você precisa fazer o mesmo processo. Você precisa montar a sua Magar e a sua Magar vai te dizer onde você deve aportar. Só que você está com uma preocupação assim, agora é o melhor momento de aportar em ouro e dólar? Sim ou não? É que você está achando que tem algum momento ruim de aportar. Só que não existe. O método, ele é uma solução definitiva para você nunca mais ter esse pensamento que está te atormentando. Que é o quê? Será que agora é o momento de eu investir em tal coisa? Será que agora é o momento de eu comprar tal coisa? O método é justamente uma solução porque você consegue lucrar nas altas quedas da bolsa. Dessa forma, você não vai ficar tentando adivinhar o que vai subir, o que vai cair. Você já tem maturidade. Você não é mais um adolescente, uma pessoa que quer ficar multimilionária do dia para a noite. Você tem cérebro. O adolescente muitas vezes não está funcionando aquele negócio ainda. E ele quer esse tipo de coisa. Então, você entende que você não consegue prever o futuro. Aplicando o método, você sempre está com uma oportunidade na sua frente. Se você já montou sua Magar, ela vai te dizer o quê? Se é hora de aportar em ouro e dólar ou se é hora de aportar em outro investimento. Se você não montou, você precisa montar com ações, anti-ações, fundo imobiliário, título público. Por quê? Porque é essa estrutura que vai te fazer lucrar nas altas quedas da bolsa. A partir de uma primeira exposição em todos esses investimentos aqui, a própria Magar, que é a sua carteira de investimentos, quando você pega lá a ferramenta e você coloca lá, faz o que eu explico na aula, poxa, para você saber onde você deve aportar, o que acontece? Ela vai te dizer, aporta aqui porque aqui é uma maior oportunidade agora. Com base em quê?
no quanto você definiu que investiria num determinado investimento e na oscilação que está tendo naquele investimento. Se você investiu nele, você viu valor, agora você consegue analisar, você enxerga valor naquilo. Então, se está passando por um momento de queda no curto prazo, é promoção. E aí você vai focar nisso. Então, por exemplo, depende onde é que você vai investir agora. Agora, sempre é momento de aportar em ouro e dólar. Para todo mundo, não necessariamente. Mas se você não montou sua Magar, sempre é hora. Porque você vai ter ações e anti-ações. Então, se ouro e dólar cair, se ações caírem, você vai ter a resposta. Você vai ter o outro investimento valorizando. Então, você não tem que se preocupar com isso. Acabou. Chega. Chega de sofrer, meu Deus, será que agora? Chega de ansiedade, preocupação, nervosismo. Chega, deu, já passou essa fase. Maria, alguém sabe de uma corretora que contenha todas as aplicações para montar a Magar? Eu gostaria de aplicar em uma única corretora. Maria, se eu fosse investir por somente uma corretora começando agora, eu investiria pelo BTG Pactual Digital. Tá? Pelo BTG Pactual Digital, onde você vai ter mais vantagem. E podem até falar meu nome lá para o pessoal do atendimento, tá? Mas se você tem acima de 30 mil reais investidos lá e você manda mensagem para o atendimento, para o chat do BTG Pactual, eles dão isenção de taxa de corretagem. Então você não paga nenhum tipo de taxa para investir em ações, o que normalmente é cobrado para quem não pede, para quem tem menos de 30 mil investido. Tá? É uma política deles, até para influenciar você a colocar mais dinheiro na corretora. Mas você pode ter essa isenção. Só fala com o atendimento lá e pode dizer que foi eu que recomendei, tá? Ó, Vinícius, resumindo no investimento em dólar e ouro, para não pagar muito imposto, por exemplo. Posso investir no BTG mesmo, né? Porcentagem baixa de imposto, correto. Ó, Cláudio, vai mudar o que investindo dentro do Brasil, no BTG ou em outra corretora? Vai mudar a taxa do fundo. O imposto de renda é igual. Se você for investir no Gold 11, no ETF, se você for investir no fundo de investimento que tem disponível no BTG, na Vitrio, na XP, alguns exemplos aqui apenas. Então o imposto de renda vai ser o mesmo, tá? Agora, o que muda é a taxa. A menor taxa hoje daqueles fundos que na minha visão vale a pena estão no BTG, tá? Se você quer ter isenção do imposto de renda, aí o seu investimento em ouro pode ser feito lá fora. Em dólar não vai ter outra saída. Tá? Você pode colocar um ETF no exterior, mas eu não acho muito bom, até porque os ETFs estão desvalorizando por causa do aumento dos juros, tá? Por exemplo, em títulos americanos. Mas o investimento em ouro você pode fazer lá fora, tá? Por meio de ETF no exterior, que aí você tem uma isenção, me faltou a palavra aqui, uma isenção de imposto de renda de 35 mil reais. Então você pode vender até 35 mil reais por mês e você fica isento de imposto de renda sobre o seu lucro. Aí você vai ter uma vantagem tributária investindo em ouro por meio de ETF no exterior. Certo, gente? Se fez sentido para você esse vídeo, esse conteúdo te ajudou de verdade, clique aqui embaixo em gostei, curtir, compartilha com outras pessoas, não deixe essa mensagem morrer aqui. Tem muita gente perdendo dinheiro. A gente precisa ajudar essas pessoas, tá bom? Conto com você nisso. Faz todo esse negócio, te inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos, as próximas publicações. E vamos para cima que é só o começo. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.